Irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos. Hoje nós vamos tratar do Salmo de número 3. Nós começamos neste início de ano a exposição do livro dos Salmos. Nosso propósito é expor ao menos o chamado livro 1 dos Salmos, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41. E hoje nós vamos lidar com o Salmo de número 3. Salmo de número 3. Acompanhe com interesse, com fé, e a preciosa palavra do Senhor para a nossa vida. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, como já foi pedido, que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração através da tua preciosa palavra que acabou de ser lida. E tire, ó Deus, do nosso coração todo medo, toda ansiedade, toda angústia. Dá-nos a paz do Senhor que excede todo entendimento, através da Tua palavra, na ministração do Teu Santo Espírito. Pedimos estas bênçãos no nome daquele que vive, daquele que é o nosso Senhor, aquele que guarda a nossa alma, em quem nós podemos ter verdadeira paz e confiança. O nome daquele que é o príncipe da paz, Jesus Cristo, é que nós oramos gratos. Amém. Queridos, uma pergunta que eu creio que seja oportuna é possível ter paz num mundo como o nosso? É possível experimentarmos paz num mundo tão conturbado como o mundo em que vivemos, em dias tão difíceis como em dias que nós vivemos? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a mensagem pastoral do boletim, que fala o que fazer quando tenho medo, mas no início diz assim: a luta contra o medo é comum a todos nós, e é verdade. A luta contra o medo, contra a ansiedade, é comum a todos nós. Um momento de crise financeira, um diagnóstico médico inesperado, uma casa invadida, roubada, uma demissão imprevista, um desafio grande na família ou no ministério, as incertezas do futuro. Então a pergunta que fica é possível vivermos uma vida sem medo, uma vida em paz? É possível você, diante de tantos acontecimentos difíceis, você deitar e dormir bem? É possível ter uma boa noite de sono num mundo como o nosso? A resposta, queridos, de acordo com as Escrituras, é sim, é possível. Mesmo em meio a dificuldades, a perigos, mesmo, queridos, em meio a problemas, mesmo num mundo violento e difícil como o nosso, mesmo enfrentando lutas e dificuldades, é possível. E ao olharmos para este salmo, escrito por Davi, nós vemos que diante de grande perseguição, diante de grande tribulação em que o salmista vivia e experimentava, ele podia de fato descansar e ter paz. Olha o que ele diz no verso 5: eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Hoje, queridos, nós vamos aprender sobre a verdadeira paz, os motivos que temos para termos paz, para podermos ter uma boa noite de sono, os motivos que nós temos para
para conseguirmos ter uma boa noite de sono, ou seja, para termos verdadeira paz e uma vida de verdadeira paz, independente das circunstâncias. E nós aprenderemos isso em 4 partes. E a primeira delas, meus irmãos, é que devemos colocar a nossa situação diante do Senhor em oração, para vivermos uma vida de verdadeira paz, independente das circunstâncias, a ponto de podermos deitar e dormir. É preciso que coloquemos tudo diante do Senhor, as nossas angústias, medos e aflições em oração. Olhe comigo novamente o início do Salmo. Ele diz assim, Davi: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Queridos, nós começamos no domingo retrasado a olhar para o livro dos Salmos. Nós já olhamos para o belíssimo, maravilhoso Salmo 1, para o belíssimo e maravilhoso Salmo de número 2, e agora nós estamos olhando para o belíssimo e maravilhoso Salmo de número 3. Não sabemos quem escreveu o Salmo 1, desconfiamos que o Salmo 2, que fala sobre o ungido do Senhor, tenha sido Davi. E no domingo passado nós vimos que o Salmo de número 2 não fala especificamente ou somente sobre Davi, aquele que havia sido ungido pelo Senhor como rei em Israel. Mas o Salmo de número 2 aponta para Cristo, o Messias, o ungido do Senhor que reina e que vai despedaçar os seus inimigos e em quem nós podemos ter verdadeira paz e verdadeira segurança. E nós vimos isso no domingo passado, que bem-aventurados são aqueles que se refugiam no Senhor. E agora olhamos aqui para o Salmo de número 3. Depois de olharmos para os salmos que são a porta de entrada de todo o livro dos Salmos, agora nós chegamos no Salmo de número 3. Escrito por Davi, e é curioso porque neste salmo nós temos o título original. E o título original não é o que está em negrito, não. O que está em negrito é o que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou. Mas o título original, inspirado do salmo, é o que está em itálico. Olhe comigo, na sua Bíblia deve estar assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Pelo título nós já temos o contexto do salmo. Sabemos sabemos que Davi foi quem escreveu este salmo e sabemos qual é o contexto do salmo. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Quando fugia de Absalão, seu filho, irmãos queridos, houve um momento na vida de Davi em que ele precisou não somente de ter fugido de Saul, ter fugido dos filisteus, ter fugido de tantos inimigos. Houve um momento na vida de Davi que ele precisou fugir do seu próprio filho. Aquele que antes havia enfrentado o gigante, o herói filisteu Golias, precisou fugir do seu próprio filho, Absalão. Irmãos queridos, a vida de Davi não foi uma vida de mar de rosas. Conquanto Davi tenha sido um homem segundo o coração de Deus, alguém ungido pelo Senhor, abençoado pelo Senhor, usado pelo Senhor, conquanto Davi tenha sido um instrumento nas mãos do Senhor, aquele que prefigurava o Messias que viria, o ungido que viria, conquanto Davi tenha sido um próspero rei, levando Israel, como sendo ele um instrumento nas mãos do Senhor, levando Israel à expansão dos territórios, trazendo a arca da aliança para Jerusalém, restaurando o culto. Davi viveu, irmãos, momentos terríveis e pecou contra o Senhor gravemente, ainda que todo pecado seja grave porque é contra o santo Deus. Davi havia falhado, pecado contra Deus, cometendo adultério. Davi não foi um pai sábio, um bom pai. Davi falhou com seus filhos. Davi falhou, por exemplo, quando o seu filho Aminon acabou por possuir, abusar da sua meia-irmã, Tamar. Davi não fez nada quando deveria ter agido. E deixou que a revolta de Absalão, que era irmão de Tamar e meio-irmão de Aminon, fizesse justiça com as próprias mãos, fazendo com que seu próprio irmão fosse morto. E Davi não tratou com Absalão como deveria tratar. Depois de um tempo de que Absalão ficou fora, se refugiando em outros lugares, quando Absalão volta e ele quer ver a Davi porque ele não aguenta mais viver sem a companhia do pai, ainda que fosse melhor ele ser tratado pelo pai, corrigido pelo pai, do que ficar longe do pai. O que Davi faz ao encontrar com Absalão anos depois é simplesmente beijá-lo e não diz nenhuma palavra. Um pai omisso, um pai que errou
grandemente com os seus filhos. E agora, meus irmãos, nós lemos sobre Absalão, um homem revoltado, um homem irado, um homem decidido a tomar o trono do seu pai. E é curioso porque o nome Absalão, Avshalom, do hebraico, significa pai da paz. Mas de pai da paz, Absalão não tinha nada. Era um homem que estava disposto a tirar a própria vida do pai, para que tomasse o trono no lugar do seu pai. Absalão, revoltado, indignado, ele arregimenta para si um grupo de pessoas e com a intenção então de tirar a vida do pai, de tomar o lugar do pai, o trono do pai como rei em Jerusalém. Davi fica sabendo dessa história, Davi fica sabendo das intenções de Absalão. Davi não quer contender diretamente com o seu próprio filho. Há quem diga que Davi achava que não conseguiria enfrentar o seu próprio filho, achando que perderia. Outros acreditam que Davi, por ser filho dele, ele não queria contender diretamente com o seu filho, mas fato é, meus irmãos, que Davi resolve então sair de Jerusalém. Essa história você pode ler lá no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 15. Davi resolve sair de Jerusalém para não contender com seu filho. Qual era a situação de Davi? Perseguido pelo seu filho. Davi, depois de ter sido perseguido por Saul e por tantos outros inimigos, agora estava sendo perseguido pelo próprio filho. Estava sendo perseguido por um exército, porque o Absalão, como eu disse, havia arregimentado para ele um grupo grande de pessoas contra o seu pai. Davi precisa sair do palácio, sair da cidade. Esta era a situação do rei Davi. E queridos, diante de tão grande problema, porque é um grande problema isso, diante de tão grande tribulação, que tiraria de qualquer um a paz, que deixaria qualquer um acordado durante muitas noites, que quem sabe tiraria o apetite, a alegria, que deixaria muitos com medo, deixaria muitos ansiosos, quem sabe desesperados. Nós lemos Davi escrevendo neste salmo a respeito da sua segurança. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Você pode imaginar como diante de tão grande perigo, diante de tão grande ameaça, Davi consegue deitar e dormir? Bem, meus irmãos, como eu disse, Davi, ele relata aqui, e nós podemos tirar lições para que tenhamos também uma vida de paz. Vejam, ele começa dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. A primeira coisa, meus irmãos, a destacar como atitude que nos dá verdadeira paz, é que Davi poderia ter, diante dessa situação, dessa circunstância, simplesmente ficado, guardado para si tudo isso, e ficado desesperado. Quem sabe até procurado apenas ajuda em pessoas, e é claro que ele tinha um grupo dele, e buscar a confiança, buscar o socorro, o suporte em pessoas, buscar socorro, forças nele mesmo, buscar socorro, força nas suas armas, no seu exército. Mas vejam, irmãos, não é isso que Davi faz. O que nós vemos Davi fazendo é orando, colocando tudo diante do Senhor. Davi não age como muitas vezes nós agimos, caindo em autocomiseração. Ah, coitadinho de mim, porque logo comigo, depois de tantas coisas boas que eu fiz, é isso que Deus permite na minha vida? Não, nós não vemos Davi caindo em autocomiseração, nós não vemos Davi remoendo o problema, nós não vemos Davi concentrado apenas no problema, nós não vemos Davi praguejando, reclamando, angustiado, acovardado. Nós vemos Davi orando ao Senhor e colocando toda a situação diante do Senhor. Ele começa dizendo Senhor, ele está falando com Deus. Ele não está simplesmente falando com os seus amigos, ele não está simplesmente falando com as pessoas que estavam com ele, aquele seu exército. Ele está falando com Deus, ele diz Senhor. E vejam que a palavra Senhor aí está todo com letra maiúscula. Ele se refere ao Deus da aliança, ele está falando com o Deus da aliança, Yahvé. O único e verdadeiro, o Criador de todas as coisas, aquele que é eterno, aquele que não é criado, aquele que não depende de nada nem de ninguém, aquele que estabeleceu para si um povo, o povo da aliança. Davi, meus irmãos, sabedor de quem era o seu pastor, que era o Deus da aliança,
o Deus que tantas vezes o conduzia a pastos verdejantes, o Deus que fazia com que ele não tivesse medo mesmo andando sobre o vale da sombra da morte, porque o Senhor estava com ele. É a este Deus, o seu Senhor, o seu pastor, que ele vai orar. E o que Davi faz? Ele conta para Deus o que está acontecendo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Davi, numa situação de profundo desconforto, porque ele sai de Jerusalém e vai para o deserto. Davi não estava num apart hotel, não estava num resort, não estava numa colônia de férias, não estava num albergue, não estava num hotel. Davi, é possível que ele estivesse em alguma caverna no deserto. Davi não tem um colchão king size. Davi não tem um travesseiro de penas de avestruz. Davi certamente usava uma pedra como travesseiro. E nesta situação ele ora ao Senhor. E nessa situação de desconforto, e não era apenas um desconforto físico, não era apenas um desconforto material, era um desconforto também emocional. Porque, como nós vemos aqui, ele estava sendo perseguido por um exército, pelo seu próprio filho. Ele clama ao Senhor. Como alguém assim consegue deitar e pegar no sono? Porque Davi, ele busca o Senhor. E ele conta para o Senhor: como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. Sabe, irmãos, eu vejo que isso é tão digno de nota, porque por vezes, quando enfrentamos lutas, dificuldades, ou nós tentamos negar a realidade, não, de fato isso não deve ser tão grave assim. E há uma pregação dos nossos dias, da teologia da prosperidade, já é algo antigo, que diz assim: Deus quer só coisas boas para você. Tenha fé e dê ofertas, e Deus então vai te abençoar. Deus quer, e aí pegam versículos isolados das Escrituras, que Deus te coloca como cabeça e não como cauda, que você é filho do rei, e então você deve esperar de Deus só bênção, só saúde, só prosperidade material. E isso tem levado muitas pessoas a negar a realidade, a negar os perigos, a negar os problemas, a negar os sofrimentos. É a ideia do pensamento positivo, na crença de um Deus cuja esperança em Cristo é apenas para esta vida. Irmãos queridos, isso tem levado as pessoas à frustração, tem levado as pessoas ao desespero, porque negar a realidade não muda a realidade. Tentar pensar positivamente, simplesmente diante de uma realidade de verdadeiro perigo, de verdadeiro sofrimento, não vai mudar a situação. Mas o que Davi faz não é tentar negar a realidade. Muitos nos dias de hoje têm feito o seguinte: eu conversava ainda com o Dr. Vitor ontem, falando sobre isso. Quantas pessoas têm feito uso de medicamentos para tentar não negar a realidade, mas para tentar ter um lenitivo. Pessoas que só dormem com muita medicação. O Dr. Vitor dizia que há pessoas tomando cerca de 20 ou mais comprimidos, casos de pessoas tomando mais de 20 comprimidos por dia para conseguir dormir. Gente desesperada que sem medicação não consegue dormir. Mas o problema delas não é fisiológico, não é uma desordem fisiológica que de fato careça de remédio. Algumas pessoas chegam a uma desordem assim e precisam de medicação. Mas muitas pessoas não conseguem dormir porque não conseguem lidar com a realidade. Então vivem aquela filosofia de vida: me dê um comprimido. Eu não posso sofrer. Aí perde um ente querido: não, eu não posso sofrer o luto, eu quero um comprimido. Aí tem uma desilusão amorosa: não, eu não posso sofrer essa desilusão, me dá um comprimido. E aí tem dificuldade para ficar acordado, quero um comprimido. Tem dificuldade para dormir, me dá um comprimido. Tem dificuldade para ter alguma empolgação, me dá aqui um comprimido. Gente vivendo de comprimido em comprimido. E é claro, a indústria farmacêutica está adorando isso. São bilhões e bilhões de lucro por ano. E muitos psiquiatras, eu não quero generalizar, mas muitos psiquiatras também estão prescrevendo à torto e à direito medicação. E o Dr. Vitor, que está se especializando em psiquiatria, nosso irmão presbítero desta igreja, me dizia ontem que mesmo dentro da psiquiatria, tem se discutido muito sobre isso, o uso de medicamentos para dormir. E os próprios psiquiatras têm chegado à conclusão que é necessário, antes de dar alguma medicação, que a pessoa procure descobrir o que está levando, por exemplo, à falta de sono.
Porque em muitos casos, meus irmãos, o problema não é orgânico, não é fisiológico. É um problema de aflição, de angústia, causado pelos problemas da vida. E é claro, meus irmãos, que a receita não vai ser pensamento positivo, negar a realidade, não. A receita começa, como nós acabamos de ver aqui, em colocar diante do Senhor todas as nossas angústias, todos os nossos medos, em oração. Eis aqui, meus irmãos, o primeiro passo. Davi não fazia uso de remédios, medicamentos, não sei se havia ali nos dias de Davi um chazinho, certamente havia para acalmar, e não há nada de errado em você tomar um chazinho, quer dizer, cuidado, depende de que erva você usar, né? Davi, apesar das terríveis consequências, conseguia deitar e dormir, e tinha paz. Então, meus irmãos, a pergunta fica: como Davi tinha paz? Davi colocava a sua situação diante do Senhor. Sabe, quando nós olhamos, e nós vimos isso no ano passado, há não muito tempo, na exposição de 1 Pedro, nós lemos lá no capítulo 5, verso 7, Pedro dizendo: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Davi estava fazendo o que Pedro escreveu anos depois. Davi estava lançando sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Com certeza, irmãos, ser perseguido por um exército leva ansiedade. Eu, pelo menos, se fosse o caso, estivesse sendo perseguido por um exército, às vezes você ser perseguido por uma pessoa já leva grande ansiedade, imagina por um exército. Imagina você ter um grande número de adversários. E o que Davi faz? Ele lança sobre o Senhor a sua ansiedade. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Ele não tenta negar a realidade. Ele não vai pelo caminho do pensamento positivo. Ele não vai em busca de lenitivos humanos e passageiros e também incapazes. Ele vai ao pastor, ao seu supremo pastor, que é o Senhor, e ele lança sobre o Senhor a sua ansiedade. Davi faz o que Paulo, anos mais tarde, ensinou a fazer para não andarmos ansiosos. Filipenses 4, versículos 6 a 7, Paulo diz: não fiquem preocupados, ansiosos com coisa alguma. Qual é a receita? Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E então no verso seguinte, verso 7 de Filipenses 4, Paulo conclui dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você quer experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus? Faça o que Paulo ensina. Faça o que Davi fez. Lance diante do Senhor a sua angústia. Coloque diante do Senhor, através de orações e súplicas, com gratidão, sabendo que o Senhor tem cuidado de você. Mas por vezes, irmãos, não é isso que nós fazemos. Enfrentamos lutas, enfrentamos problemas, dificuldades, perigos, e ficamos ansiosos, e ficamos só pensando no problema, e como eu disse, às vezes caímos em autocomiseração: por quê? Comigo, tadinho de mim. Ou simplesmente buscamos ajuda em seres humanos, ajuda no braço da carne, não buscamos o Senhor. Essa semana eu acho que foi na quinta ou sexta-feira, eu vi uma mensagem do reverendo Ageu Magalhães. Ele colocou, é uma espécie de parábola talvez, uma história que traz uma boa aplicação, chama o farmacêutico e a oração. Nossa irmã Val Sansão também, eu creio que disponibilizou em alguns grupos do WhatsApp. A história é a seguinte: o farmacêutico e a oração. Em uma vila distante, um farmacêutico foi acometido por uma grave enfermidade que o deixou de cama, exaurido, sem forças para se levantar. O médico da cidade foi chamado e receitou um único remédio que poderia reanimar o doente. O farmacêutico pediu para os seus familiares irem até a farmácia pegar o remédio. Mas ao chegarem lá, os familiares daquele farmacêutico não encontraram. Eles reviraram a farmácia e nada do remédio. Como o farmacêutico era estimado e necessário àquela vila, o prefeito então fez um apelo à população para que aqueles que possuíssem um pouco daquele remédio, trouxessem para a família, para que o paciente pudesse ser salvo. Alguns do povo tinham remédio, mas não quiseram doar, para não ficarem sem. Outros, infelizmente, não tinham remédio. Os dias foram se passando e sem remédio, a situação do farmacêutico tornou-se cada vez pior, até que, inevitavelmente, morreu.
A tristeza na cidade foi grande. Os familiares retiraram o corpo do farmacêutico do quarto e o conduziram ao cemitério para o sepultamento. Nos dias que se seguiram, após a morte do farmacêutico, os filhos dele começaram a arrumar o quarto. Separaram as roupas em bom estado para doação e colocaram em outras caixas as roupas mais velhas para se desfazerem delas. Aos poucos, tudo o que havia no quarto começou a ser retirado. Embaixo da cama havia muitas caixas que o farmacêutico mesmo colocara ali. Algumas continham livros com fórmulas de medicamentos, outras receitas antigas, obtidas dos fregueses da farmácia. Mas uma caixa mais nova, ainda lacrada, chamou a atenção dos filhos. Não havia rótulos por fora indicando o conteúdo. Por isso os filhos, com curiosidade, rapidamente a abriram. Qual não foi a surpresa, espanto e tristeza que se apossaram dos filhos ao verem que a caixa estava repleta do remédio que seu pai precisava para ser curado. Ironicamente, diz a história, ele morreu deitado sobre o remédio que lhe traria a cura. O homem, aquele farmacêutico, morreu sobre os remédios que podiam trazer para ele a cura. E aí vem a aplicação. Assim estão os crentes que, com a vida repleta de problemas e dificuldades, não oram. Estão definhando, mas não percebem que o remédio já lhes foi dado pelo Pai. Assim como aquele farmacêutico, estão morrendo em cima da própria cura. Davi não. Davi, meus irmãos, sabia quem era o seu Senhor, que era o seu pastor. E Davi faz a coisa mais acertada que um crente deve fazer. Ele, diante dos perigos, ele busca o Senhor. E ele desabafa com Deus. E ele conta para aquele que é o Senhor do universo. Para aquele que tem todo o poder. Para aquele que, como nós cantamos ainda há pouco, tem poder para renovar as nossas forças. Para aquele cujo amor não falha, como também cantamos há pouco. É exatamente isso que devemos fazer, queridos irmãos. Como diz o antigo hino, sobre o nosso bondoso amigo que é Cristo. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E por teu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo. Conte a Ele os seus problemas. É exatamente o que Davi faz. Então, meus irmãos, nós devemos buscar ao Senhor, ao invés de tentarmos negar a realidade, cair em autocomiseração, devemos orar confiantemente, confiadamente, como Davi fez. Segundo lugar, nós devemos, queridos, e para orar com confiança, nós precisamos o quê? Confiar no Senhor. Ninguém vai orar com confiança ao Senhor e buscar ao Senhor com confiança, se não confiar no Senhor. Se não souber quem Deus é, mas Davi sabia. E é por isso que nós vemos que Davi confiava no Senhor. Olha os versos 3 e 4. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Percebam, queridos, em quem estava a confiança de Davi. Não estava nele mesmo. Aliás, nem quando ele foi enfrentar Golias, ele confiava nele mesmo. Ele vai diante de Golias na força do Senhor. Davi sabia que não podia nada sem o Senhor. Davi não confia em si mesmo, não confia no seu exército, não confia nas suas armas, não confia na sua sabedoria, não confia na fraqueza dos inimigos. O que Davi faz é confiar no Senhor, é em quem Davi confiava. E é por isso que ele diz, porém, a situação, Senhor, é essa, eu estou contando para o Senhor. Os meus inimigos são numerosos, essa é a realidade. Porém, há alguém maior do que os meus inimigos. Porém, tu, Senhor. Isso me faz lembrar as palavras de Ezequias, rei de Judá. Está lá em 2 Crônicas 32. Quando Senaqueribe, rei da Síria, vinha contra Jerusalém. A Síria era o grande império da época. E vinha contra Jerusalém para tomar Jerusalém. E Ezequias, rei de Judá, com armas limitadas, pessoas limitadas, força limitada, diante do grande exército da Síria, uma multidão que vinha contra eles, ele busca o Senhor. E o Senhor fala com ele. E Ezequias então reúne o povo e diz assim para eles, não fiquem atemorizados, não fiquem com medo, nem por causa de Senaqueribe, rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Não é curioso isso? Eu fico pensando, o povo ouvindo Ezequias dizendo isso, falou, o rei deve ter enlouquecido. Como não temer a multidão que vem contra nós? Mas Ezequias continua e diz, com ele está o braço de carne, mas
Conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E diz as Escrituras que o povo cobrou ânimo. Eles fizeram o que eles podiam fazer. E Deus destruiu todo o exército de Senaqueribe, o rei da Síria. Mas essas palavras, meus irmãos, devem ficar na nossa mente. Não tenham medo. Com ele está o braço de carne. Com essa multidão, apenas o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. É possível que o Salmo 46 tenha sido escrito baseado nessa história. Que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Irmãos queridos, o que devemos fazer? Confiar no Senhor. Davi diz, porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. Uma tradução possível é o meu escudo que está por todos os lados. O Senhor, meus irmãos, é escudo que nos protege por todos os lados. Deus nos protege, o que não significa Deus não permitir passarmos por lutas, dificuldades, problemas, mas significa Deus estar no controle de tudo isso e permitindo isso com um bom propósito. Ele é aquele que nos protege, Ele é o nosso escudo protetor por todos os lados. Davi diz, és a minha glória. Davi não busca glória em si mesmo. Davi busca no Senhor a glória do Senhor. És a minha glória, e ele diz, e o que exalta a minha cabeça? Não sou eu que me exalto, é o Senhor que me sustenta. Queridos, para confiarmos no Senhor, precisamos deixar de confiar em nós mesmos. É como aquela pessoa que está se afogando, e o outro vai ajudar, e ela está se debatendo, e o outro não consegue ajudar porque ela se debate muito. Há uma técnica usada por salva-vidas, que é por vezes nocautear a pessoa que está ali se afogando, para conseguir salvá-la. Porque o salva-vidas vai tentar salvá-la e a pessoa está desesperada e ele não consegue. Ele precisa desmaiar a pessoa para conseguir salvá-la. Irmãos, nós não confiaremos de todo o coração no Senhor enquanto confiarmos em nós mesmos. Lá em Provérbios 3, o sábio diz, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, não confie em você mesmo. Para que possamos confiar no Senhor de todo o coração, em meio aos problemas, às dificuldades, precisamos deixar de confiarmos em nós mesmos, de confiar em nós mesmos. Davi diz, és a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Davi podia confiar no Senhor de todo o coração, porque ele não confiava em si mesmo. E então Davi diz, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. O Senhor é segurança, é a segurança na proteção do Senhor, Davi tinha. Essa minha glória, Davi, como eu disse, não se gloriava em si mesmo, mas no Senhor. E vejam, irmãos, como a confiança e a coragem de Davi estava no Senhor, versos 5 e 6. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. A confiança de Davi estava no Senhor, a coragem estava no Senhor, como nós lemos em Josué. Quando Deus diz para Josué, seja corajoso, seja forte e corajoso, não temas porque eu sou contigo. A coragem de Davi estava no Senhor. Daí Davi no Salmo 23 dizer, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei. Não porque eu sou muito forte, mas porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Terceiro lugar, meus irmãos, Davi busca livramento e justiça através do Senhor. Para que possamos, irmãos, ter verdadeira paz, segurança, a ponto de, mesmo em meio aos problemas, deitar e dormir, nós precisamos buscar livramento e a justiça no Senhor. Vejam o que diz Davi nos versos 7, no verso de número 7 e no verso 8. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. O Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre todo o teu povo. Olha o que Davi faz. Ele que depois de colocar a sua situação diante do Senhor, contar para Deus o que estava acontecendo, depois dele demonstrar verdadeira confiança e total confiança no Senhor, ele clama por livramento. Olha que oração interessante. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Ele clama ao Senhor, na certeza de que Deus tem poder. Deus tem poder para nocautear o inimigo. Pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Davi sabia que não poderia pela sua força nocautear o inimigo. Quando ele derrubou o gigante Golias, foi na força do Senhor. Não é que Davi tinha uma mira brilhante e com aquela pedrinha, com a sua funda, ele conseguiu derrubar um gigante. Foi o Deus de Davi,
o grandioso Deus que derrubou aquele pequeno homem. Pequeno diante de Deus, Golias era menor do que um anão. Irmãos, sabedor de que é Deus quem tem todo o poder, Davi clama ao Senhor: livra-me, Senhor. Então, orar deve nos levar a contar para o Senhor o que está acontecendo e clamar por livramento ao Senhor. Você tem passado por situações difíceis? Conta para Deus. Você tem passado situações angustiantes, você quer ter paz? Confia no Senhor. Você tem passado situações difíceis, não tem conseguido dormir? Peça livramento do Senhor, na certeza de que Ele tem todo o poder. Ele tem poder para nocautear os inimigos. Ele é maior do que os seus problemas. Ele está no controle de todas as coisas. Mas eu quero encerrar, meus irmãos, dizendo que Davi, quando eu olho o último versículo, o verso 8, eu vejo que Davi, ele contemplava o propósito maior. Veja como ele termina: do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Do Senhor é a salvação. Davi, meus irmãos, conseguia olhar além. Mais do que para o seu reino passageiro. Mais do que uma vitória sobre Absalão e sobre os seus inimigos. Davi sabia que do Senhor pertence a salvação. Sabe, meus irmãos, o nosso problema é que nós só olhamos o aqui e o agora. Como eu citei, como nós lemos ainda há pouco em 1 Coríntios 15, 19, por vezes a nossa esperança em Cristo tem sido apenas nesta vida. Mas Davi conseguiu olhar além. Do Senhor é a salvação. Não apenas o livramento naquela situação, mas mais do que isso. Porque por vezes, irmãos, deixa eu dizer isso para vocês, talvez não seja algo agradável de se ouvir, mas por vezes Deus não nos dará livramentos aqui, como nós queremos. Por vezes Deus não nos livrará de situações difíceis, de perigos. Por vezes Deus não nos livrará da doença. Deus não nos curará da doença física. Por vezes Deus vai permitir certas coisas difíceis e não vai impedir nem mesmo a nossa morte física. Mas sabe qual é a nossa esperança maior? Como nós veremos daqui a pouco na aula, é de que o Senhor vai restaurar um dia todas as coisas. E que a salvação vem do Senhor, e que Deus tem um propósito muito maior para nós, e que a nossa esperança em Cristo tem que ser além desta vida. Sabe, irmãos, Deus permite coisas e às vezes nós não entendemos. Paulo diz lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Davi sabia disso. Mesmo situações difíceis, em situações difíceis e angustiantes, Deus tem um propósito abençoador para a nossa vida, ainda que não entendamos no momento, porque nós precisamos olhar o propósito maior. Nós não vamos ler agora, porque o nosso tempo já encerrou, mas em Hebreus 11 nós lemos sobre Moisés, que contemplava aquele que é invisível. Por isso ele não ficou amedrontado com a ira do rei, por isso ele não ficou ali, encantado com as riquezas do Egito, porque ele contemplava o galardão, ele contemplava aquele que é invisível, Cristo. Nós lemos em Hebreus 11 que Abraão não possuiu a terra, a promessa, e ele não se importou porque ele ansiava por uma cidade muito superior a Canaã. Ele ansiava pela cidade celeste, a Canaã celestial. Sabe, queridos, nós precisamos olhar além. Enfrentamos dificuldades, problemas, mas nosso olhar tem que estar além. É difícil deitar e dormir em meio aos perigos? É difícil. Quinta-feira, ao chegarmos em casa, depois de alguns dias fora, nós notamos que a porta estava arrebentada, haviam entrado na casa pastoral e a casa estava daquele jeito, revirada. Pelo vitrô estar quebrado, não havia como dormir aquela noite em casa, as crianças foram para os pais da Cris, eu e a Cris acabamos sendo acolhidos pelos nossos queridos Douglas e Camila, e na primeira noite então não havia como dormir na casa pastoral, precisava ainda de alguns reparos para voltarmos. E como foi difícil dormir naquela primeira noite. E em determinado horário da madrugada, com dificuldade para dormir, sabe o que me trouxe alento e me ajudou a dormir? Foi lembrar esse texto que eu havia meditado ao longo de tanto tempo, ao longo da semana, preparando esse sermão. Lembrando que Davi podia, em meio àquele grande perigo, deitar e dormir. E foi, meus irmãos, lembrando quem é o meu Senhor, o meu Deus, o meu escudo por todos os lados, que por vezes não impede situações difíceis, mas que está no controle de tudo.
que me ajudou a dormir e tem me ajudado a dormir. E que pode verdadeiramente te ajudar a dormir. Então conte a Ele o que você tem passado. Confie nele de todo o coração. Clame a Ele por livramento. Mas saiba de uma coisa, olhe para o propósito maior. Nós temos um Deus que tem controle sobre todas as coisas. E a nossa esperança em Cristo não pode estar apenas nesta vida. Nesta vida vamos passar por dificuldades e por vezes não experimentaremos os livramentos que queremos. Deus vai permitir situações difíceis. Mas o maior livramento nós já podemos ter certeza. É o livramento da morte eterna e a certeza de que habitaremos com o Senhor para todos sempre. A tua bênção, Senhor, esteja sobre o teu povo. Amém. Vamos